Você já tentou de tudo. Você conversou, você orou, você aconselhou, você se irritou muitas das vezes porque você vê aquela pessoa que você tanto ama se dando mal, mas ela não quer mudar de vida, ela não quer ouvir o que você fala. Você está vendo ela descer o precipício abaixo, você fala, você orienta, você aconselha, mas nada muda. Isso já aconteceu com você? Se isso já aconteceu com você, fica comigo até o final do vídeo porque eu vou orar por você. Hoje você vai entender o porquê que esse erro acontece e o que você está fazendo que está destruindo o seu relacionamento com essa pessoa. Pode ser um relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, entre amigos. O porquê que você fala, o porquê que você insiste, o porquê que você aconselha. Você tenta de todas as formas fazer com que a pessoa enxergue que está num caminho errado. Mas a pessoa, quanto mais você fala, menos ela ouve, as coisas não mudam, você se frustra, você fica decepcionado, porque você quer o bem da pessoa, mas ela não se ajuda. O porquê que isso acontece? Meus irmãos, a ilusão do autocontrole. Você pode aconselhar, você pode insistir, você pode fazer aquilo que está no seu alcance, mas a pessoa ela não vai mudar. Por que a pessoa não vai mudar? Não é falta de amor, não é falta de conselho, não é falta de conversar, de mostrar o caminho certo, de mostrar o caminho errado. É porque esse papel não é meu e não é seu. Eu não mudo ninguém, você não muda ninguém. Então você precisa entender, por mais que você ame a pessoa, por mais que você queira o bem, mesmo que você veja ela, descendo na pior coisa possível, você tenta salvar, mas você não consegue porque esse papel não é seu. Mas eu vou nesse vídeo te mostrar exatamente o que você precisa fazer para que a pessoa possa ser transformada. Meus irmãos, eu posso te contar um segredo? Isso vai doer, mas aceita que dói menos. Meus irmãos, você não muda ninguém. Eu não mudo ninguém. Por mais que as pessoas que nós amamos, que nós queremos o bem, ela vai se afundar, mas nós não podemos controlar. Meus irmãos, eu gosto muito de falar que nós controlamos duas coisas. A gente só controla duas coisas na nossa vida, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Nós não controlamos a reação da outra pessoa, nós não controlamos o que a pessoa vai ou pode fazer. Então, meus irmãos, entenda uma coisa, você só controla o que você fala e aquilo que você faz. Aquilo que você não controla, entrega na mão de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim e sabe o que é melhor para você. Meus irmãos, não adianta você insistir com a pessoa que não quer mudar. Não adianta você conversar, por pressão, ameaçar. Por quê? Quem promove a mudança é o Espírito Santo, não é eu, não é você. A palavra do Senhor diz que quando o povo estava no Egito e Deus manda Moisés e Arão para resgatar o povo, o que acontece? Deus, quando Moisés e Arão ia falar com Faraó, o próprio Deus ele mudava a mente de Faraó para não deixar o povo sair. Porque, meus irmãos, teve as 10 pragas, certo? Na primeira, se você fosse ver, Faraó já ia deixar o povo sair. Mas Deus ele mudava o pensamento, Deus ele controlava o que Faraó ia fazer. Você entende o tamanho do poder, da grandeza do nosso Deus? Deus ele transforma a nossa mente, Deus ele transforma a nossa vontade. Mas não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é de tanto eu insistir, não é de tanto eu falar, não é eu. Eu, meus irmãos, não é nada. Você
de tanto você falar, também não vai mudar. Você precisa entender que é no tempo de Deus, na hora de Deus, a vontade de Deus, não minha, não sua. Sabe, se você ama essa pessoa, em vez de você ser aquela pessoa chata que fica falando toda hora, enchendo o saco da pessoa, ora, entrega na mão de Deus, porque na hora certa, no tempo certo, assim como foi no Egito, na hora certa, no tempo certo, Arão ia lá, Moisés ia lá, deixa meu povo sair, não deixava, deixa sair, não deixava. Só que no tempo certo, na hora certa, Deus falou, agora vai. E é assim na minha vida e é assim na sua também. Então, ora, confia em Deus que com certeza Ele vai fazer o melhor. Porque a própria Bíblia fala que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Não depende de mim, não depende de você, depende de Deus. Dele provém todas as coisas. Meus irmãos, quando você tenta controlar alguém, quando você tenta mudar a pessoa à força, isso vai gerar frustração, desgaste no relacionamento, seja qual for o tipo de relacionamento, e quem mais vai sofrer é você. Meus irmãos, como eu disse, não é eu, não é você que vai mudar as pessoas, mas é o Espírito Santo de Deus. Então precisamos confiar em Deus, precisamos nos libertar disso. Meus irmãos, nós não controlamos a reação das outras pessoas. Cada pessoa tem um livre arbítrio, ela pode escolher entre o certo e entre o errado. Se ela sabe o que é certo e o que é errado, mas escolhe o errado, o que eu posso fazer? O que você pode fazer? Não conseguimos controlar, não temos esse poder, mas podemos orar, podemos interceder para essa pessoa e com a misericórdia de Deus, com a graça infinita de Deus, pela minha vida, pela sua vida, pela vida dessa pessoa que você quer o bem, que você vê ela se destruindo e você já tentou de todas as formas, assim como eu já fiz. Meus irmãos, eu já fiz muito isso. E você sabe o que eu ganhei? Tristeza, frustração, sabe? Decepção. E me afastei dessas pessoas. Então, não cometa o mesmo erro que eu cometi. Procura entregar na mão de Deus, porque na hora certa, no tempo certo, as coisas vão acontecer de acordo com a vontade do nosso Deus. Você sabia que nós não podemos mudar as pessoas? Mas o que nós podemos fazer? Podemos influenciar essas pessoas, podemos orar por elas, podemos dar o exemplo. Meus irmãos, nada transforma mais do que eu dar o exemplo. Se eu quero a mudança em outra pessoa, eu preciso ser essa mudança, eu preciso mostrar a diferença, eu preciso fazer diferente. Não é de tanto eu falar. Então, meus irmãos, ora por essa pessoa, porque a oração ela tem poder, ela não tem efeito. Você sabia que quem tem efeito é remédio? E que a oração ela tem poder, meus irmãos, de fazer morto ressuscitar, ela tem poder de mover uma montanha de um lado para o outro. Meus irmãos, a oração ela tem poder, o que sai da nossa boca tem poder. Então confia, ora, entrega a Deus e deixa Deus fazer a vontade dele. Você sabia que muitas das vezes Deus não quer mudar aquela pessoa, Ele quer mudar você primeiro. Às vezes aquela situação que tanto te incomoda é onde Deus quer trabalhar na sua vida. E Deus ele permite pessoas difíceis que cruzem o nosso caminho. Por que Ele permite isso? Para poder trabalhar em nós aquilo que nós vemos em outras pessoas. Você já percebeu que quando você pede paz para Deus, Ele vai te ensinar, Ele não vai te dar a paz, Ele vai te ensinar a ter paz. Quando você pede paciência, Ele vai colocar pessoas difíceis no seu caminho para você aprender a ter paciência. Quando você perde forças para Deus, Ele vai colocar problemas, situações difíceis para te tornar uma pessoa resiliente. Deus ele nunca vai te dar nada de mão beijada, muito pelo contrário, Ele vai forjar, Ele vai fazer você um homem e uma mulher, sabe, resistente, um homem e uma mulher valente.
Você vê exemplos na Bíblia. José no Egito, ele se tornou governador, não foi? Mas o que ele teve que passar? O que Deus ele foi lapidando, transformando o caráter de José para José conseguir ser quem ele realmente é. Aquilo que Deus sonhou e projetou para José. Da mesma forma na minha vida, da mesma forma na sua vida. Deus ele não vai te dar as coisas de mão beijada assim. Ele vai trabalhar no seu caráter, ele vai mexer com as suas estruturas. Como diz aquele louvor que fala lá, como Zaqueu, quero subir, entra na minha casa, mexe com a minha estrutura. Não é fácil mexer com as nossas estruturas. Mas Deus ele faz isso para que possamos chegar aonde Deus quer que chegamos, da forma com que Ele quer, que possamos estar preparados para alcançar aquilo que Deus tem na minha vida e na sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no nosso canal, porque aqui vamos falar a palavra de Deus como ela realmente é. Vamos fazer com que a palavra do Senhor chegue a cada vez mais pessoas, para que outras pessoas possam ter o privilégio de ouvir a palavra do Senhor. Meus irmãos, aqui falamos não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que Deus quer falar comigo e com você. Meus irmãos, vamos orar? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, entregamos em Tuas mãos cada pessoa que está sofrendo, tentando mudar alguém. Senhor, não é nós que mudamos ninguém, mas é o Teu Espírito Santo. Ensina a confiar e a descansar e entender que só o Senhor transforma as pessoas. Tira de nós o peso da ansiedade e a dor de ver quem amamos, tentamos ajudar e não podemos fazer nada. E pedimos ao Senhor que o Senhor faça a Tua vontade em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.